Bem-vindo a todos. Vamos fazer mais uma resolução comentada de uma das questões do nosso material. Uma questão da Mackenzie, uma questão também nível 1, nível básico. Essa questão, ela dá uma tabela com duas substâncias, etanol e éter etílico. E ele dá o ponto de fusão e o ponto de ebulição das duas substâncias. Pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, então às vezes a questão vai citar a pressão, porque a pressão influencia no ponto de fusão e no ponto de ebulição do material. Mas nessa situação você não vai trabalhar com pressão, tá bom? Mas ela é citada na questão. Podemos afirmar que a temperatura é de 40 graus Celsius e a pressão continua sendo 1 atm, olha só. Então a pressão não vai mudar, então ela não vai influenciar em nada aqui nessa questão, tá bom? É só a temperatura mesmo, que é o conteúdo que mais cai dessa parte de mudança de estado. É sempre relacionado à temperatura na maioria das vezes, tá bom? Então ele dá a temperatura de 40, tá? E ele quer que você marque qual desses itens é correto. O éter encontra-se na fase líquida, ele está falando que o éter é líquido e o etanol está na fase gasosa. Então você vai verificar o estado físico dessas duas substâncias. Como nós já vimos na aula, nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então veja bem, se eu tenho o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá certo? Como foi dado para você nas aulas, abaixo do ponto de fusão você tem o estado sólido, acima do ponto de ebulição você tem o estado gasoso, e aqui no meio, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, você tem o estado líquido. Então simplesmente é dessa maneira. Como a temperatura que ele quer saber o estado é 40 graus, tá aqui, ó, é só você verificar onde está o 40, sendo que você já tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Como o ponto de fusão é menos 117, olha só, menos 117, e o de ebulição é 78, o 40 está abaixo do 78, ó, aqui ó, abaixo, mas ele não está para esse lado porque aqui é menos, olha aí, menos 117. Então o 40 ele está aqui pelo meio, ó, aqui está o 40. Então nesse caso, tá bom? O etanol ele é líquido. Então olha aí, etanol líquido, tá bom? Etanol líquido. Bom, o éter etílico você faz a mesma coisa, ó, passa, aí você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá bom? Bom, a temperatura é 40. O ponto de fusão é menos 116, então 40 ele é maior que menos 116, então está para esse lado. Aqui o ponto de ebulição é 34, né? E a temperatura que ele quer é 40, olha só. Então lógico que o 40 é maior que o 34. Então 40 está para esse lado aqui, ó, agora, tá certo? Então como o 40 está para esse lado, como nós já vimos, acima do ponto de ebulição, tá? O estado é gasoso, olha só. Então o éter etílico vai estar no estado gasoso, tá bom? E o etanol no estado líquido. Agora você olha as alternativas. O éter encontra-se na fase líquida. O éter não é líquido, tá? Ele é gasoso. Tá fora a letra A. A letra B, o éter encontra-se na fase gasosa. O éter é gasoso e o etanol na fase líquida. Então nós temos como item correto o item B, certo? Então bom estudo para todos.